Olá, meus queridos amigos e meus irmãos, que a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vamos estar aqui fazendo mais uma pesquisa, uma reflexão, por assim dizer, já que os vídeos que nós aqui produzimos são curtos e bem objetivos, no intuito daquilo que queremos comunicar-lhes. Mas antes de começarmos, como eu sempre peço aqui no canal, se inscreva no canal. Você que está visualizando este vídeo, inscreva-se, não custa nada, é grátis e você vai ajudar o crescimento deste que vos fala e propriamente do canal, e assim a palavra de Deus vai chegar para mais e mais pessoas. E não deixe de dar o like, tá? Aquele joinha, dá o like, e não deixe de curtir o vídeo, comentar alguma coisa positiva, porque de coisas negativas nós já estamos bastante fartos, não é verdade? Muita negatividade em torno das pessoas mundo afora. Então, comente positivamente, construtivamente, não destrutivamente, que isso é bênção, e compartilhe o vídeo com outras pessoas, ok? Bom, vamos ao tema, a quinta carta de João, no caso do Senhor Jesus, né, que João escreve no livro do Apocalipse, que é a carta à igreja de Sardes. Vou ler o texto e depois farei uma breve explanação aqui para a nossa meditação. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta é uma carta maravilhosa, né? Como toda a Bíblia o é, quando nós a interpretamos, quando nós fazemos uma exegese correta daquilo que está escrito na palavra de Deus. Então vemos aqui mais uma das cartas sendo dirigida ao anjo da igreja. Existem muitas polêmicas e muitas interpretações de quem é esse anjo das igrejas. A cada uma das igrejas, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, ao anjo da igreja de Tiátira escreve, a igreja de Esmirna escreve, ao anjo. E aqui não começa diferente. A carta a Sardes. Sardes era a capital da Lídia. Lídia era uma cidade, os lídios eram bem prósperos na antiguidade, antes de Cristo. Eles eram bem prósperos e havia um rio nesta cidade da Lídia, que este rio acumulava detritos, e esses detritos eles eram formados por níquel, por prata e por metais, e formavam um ouro chamado de ouro branco. Eles costumavam chamar o ouro de ouro branco. Aquilo dava uma prosperidade muito grande à cidade de Lídia e, consequentemente, a Sardes, que era a capital desta cidade. Eles, no século 7 antes de Cristo, eles tiveram o auge da sua riqueza, o auge das suas obras, das grandes realizações. No século 6, eles declinaram-se um pouquinho, mas continuaram ainda no auge. Mas depois, com o passar do tempo, no período chamado de período interbíblico ou intertestamental, o rei Antíoco o Grande, ele tomou esta cidade, ele derribou essa cidade, destruiu a cidade, enfim, ele subjugou a cidade, que era uma cidade muito forte, era uma cidade com grandes fortalezas, grandes muralhas, mas mesmo assim, esse rei Antíoco Grande, o Grande, ele tomou esta cidade.
E havia ali depois que Alexandre o Grande morreu, houve uma divisão entre os seus generais. E havia os Seleucidas, havia os Ptolomeus, e havia grupos de Antipater e de outros que compartilhavam ali a liderança como generais de Alexandre. Então mas os mais proeminentes aí eram os Seleucidas e os Ptolomeus. E Antíoco, ou Antíoco, foi um Seleucida, e ele tomou esta cidade. Mais tarde, esta cidade ela também caiu outra vez nas mãos de tiranos também que a destruíram. Mais tarde, esta cidade ela foi reconstruída por Tibério César, o César Tibérios. Ele reconstruiu essa cidade, e essa cidade, na época em que a carta foi escrita, ela vivia de um saudosismo, por assim dizer. Ela vivia de um saudosismo, ou seja, ela pensava nas coisas que aconteceram no passado glorioso delas, nos feitos que tinham sido realizados pelos cidadãos da mesma, e isso é muito comum acontecer nos dias atuais. Muitas pessoas hoje elas vivem no passado, relegando completamente o presente. Elas vivem hoje uma vida de pensamentos passados. Olha, no passado eu fiz isso, eu fiz muitas obras, eu trabalhei muito, eu fiz grandes coisas, eu fiz milagres em nome de Deus, eu preguei em muitas igrejas em nome de Deus, e hoje, como é que você está? E essa igreja de Sardes, ela era assim. É por isso que o Senhor, ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Era uma igreja que ela não deixava de fazer obras. Deus, inclusive, na pessoa do Senhor Jesus, está dizendo que conheça as tuas obras. Não era uma igreja inoperante, de braços cruzados. Não, era uma igreja que tinha obras, mas essas obras eram não para a glória de Deus e não para a glória do reino de Deus, mas para a glória pessoal daqueles habitantes da cidade de Sardes. E Deus aqui fala uma palavra bem dura, mas explícita: tens nome de que vives por causa das tuas obras, mas elas não são para a glória do meu reino, mas na verdade estás morto. E ele continua: ser vigilante. Essa palavra vigilante, ela vem do grego gregorios, e é uma palavra que ela faz uma alusão, historicamente falando, culturalmente falando, aos vigilantes das torres, das fortalezas, das muralhas, que ficavam ali durante a noite olhando para o horizonte para ver se nenhum perigo iria ameaçar a cidade e, consequentemente, o bem-estar dos seus cidadãos. Era uma pessoa que tinha que ter muita responsabilidade e não podia dormir. Porque já viu aquela história, o caminhoneiro que tem 40 anos que dirige caminhão, mas se ele dormir, 40 anos depois que ele dirige caminhão, se ele dormir, ele vai causar um acidente, que ele vai matar pessoas e vai se vitimar por isso pro resto da vida, ou ele próprio vai morrer também. Então não adianta você ter muitos anos, fazer muitas obras, mas as mesmas não estarem presentes no hoje, no agora, para que o amanhã possa se realizar e se realizar bem na tua vida. Então, vigilante. O Senhor está cobrando vigilância da igreja de Sardes, e por extensão a nós também. Precisamos ter vigilância, estarmos olhando os perigos que nos rodeiam, a fim de que nós evitemos-os e que nós possamos desvencilharmos-nos dos mesmos, a fim de termos uma vida espiritual tranquila na presença de Deus. E diz mais: confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Em outras palavras, ajudem aqueles que precisam ainda de vida espiritual. E Deus continua, o Senhor Jesus continua: lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido. Ou seja, não era uma igreja que não recebeu revelações, palavras da parte de Deus, palavras da parte da revelação do Evangelho, das cartas paulinas, das cartas dos apóstolos. Não, ela recebeu. Tanto é que Deus manda eles lembrarem-se do que eles receberam e ouviram, e guardar e arrepender-se. E guarda-o e arrepende. Deus sempre, quando quer que alguém volte-se para Ele, Deus pede que o mesmo se arrependa.
é a metanoia de Deus. Metanoia é uma mudança total, radical, na mente, nas ações, nas palavras. É a metanoia, é o arrependimento. Isso é o arrependimento verdadeiro e real. Não é aquele arrependimento meia boca, que as pessoas dizem que estão arrependidas, mas continuam bebendo, continuam jogando, continuam praticando todas as coisas que, à luz da palavra de Deus, não eu, não a minha luz, não porque eu estou aqui dizendo e condenando você, não, à luz da palavra de Deus, são coisas que não vão agradar a Deus e não vão alinhar-nos com a vontade de Deus, que é o que todo cristão deve buscar, se alinhar à vontade de Deus. É o mais importante para nós. E ele fala ainda, o Senhor, olha, toma cuidado, vigia, porque senão eu vou vir como ladrão contra ti, e não saberás a hora que eu te virei. Era um termo, muito usual na época, vir como ladrão, ou seja, era um apanhado de surpresa. É isso que Jesus está querendo dizer à igreja de Sardes. Mas também tens em Sardes pessoas que não se contaminaram em suas vestes. Coincidentemente, essa cidade de Sardes era uma cidade muito famosa por trabalhar com tintura e trabalhar com vestidos, com vestes de lã. Então o Senhor usa uma palavra bem comum, uma palavra cabível e uma palavra muito compreensível a eles, dessa igreja de Sardes, dizendo acerca de vestes, coisas que eles conheciam bem, essa questão. E ele diz que há pessoas ainda ali naquela cidade, ou seja, o remanescente. Sempre vai haver o remanescente de Deus. Guarde isso no teu coração. Nunca, em todos os tempos, Deus vai se deixar sem testemunho. Mesmo que a apostasia seja grande, nos dias atuais já foram grandes em Israel, a ponto de se desviarem, serem levados ao cativeiro, serem levados para a Babilônia, pela Síria, e mesmo assim, sempre houve um remanescente fiel e sempre haverá. Em Sardes havia também um remanescente fiel. E o Senhor faz uma promessa, assim como faz para as 7 igrejas. Todas as 7 igrejas, mesmo a de Laodiceia, tem promessas também. Ao vencedor, nós ganhamos as benesses de Deus, as vitórias de Deus, as bênçãos de Deus, se nós vencermos. E vencer fala-nos acerca de uma peleja, fala-nos acerca de um esforço depreendido, porque ninguém vence nada de braços cruzados, ninguém vence nada parado, ninguém vence nada se não disputar alguma coisa com muita garra, com muita convicção e, no nosso caso, com muita fé nas revelações da palavra de Deus. E o Senhor diz que aquele que vencer será vestido de vestes brancas. O branco aqui no Apocalipse é o símbolo da santidade, da pureza, da justiça, da retidão. Aquilo que Noé tinha, Noé era reto, justo e íntegro. Também fala de integridade, o branco. Então, há uma promessa. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Há um mito dentro do meio evangélico de que quando uma pessoa sai da igreja, Deus vai lá e risca o nome dela. Ela volta para a igreja, Deus vai lá e escreve o nome dela de novo no livro da vida. Eu quero dizer para você que esse texto não dá margem para essa interpretação. Esse texto está dizendo, o Senhor dizendo, que aqueles que são fiéis, que são seus remanescentes, mesmo em tempos de apostasia, mesmo em tempos de paralisia espiritual, o Senhor não riscará o nome dos tais do livro da vida, porque na sua presciência Deus conhece todos que já estarão com Ele na eternidade, no nosso Kairos, no nosso Cronos, porque no Kairos de Deus todos já estão na eternidade com Deus. Deus já sabe quem estará lá com Ele. Eu espero que você e eu estejamos juntos na eternidade, de todo o coração. E há uma expressão aqui muito também controversa, aqui, que fala dos 7 espíritos de Deus. Aí muitas pessoas dizem, poxa, Deus tem 7 espíritos santos? 7 espíritos santos? Ora, nós acreditamos o seguinte, e diz mais, a gente não pode divorciar o texto, ok? Separar 7 espíritos de Deus e pronto. Não se faz teologia com versículo ou com frases isoladas. Diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas.
ok? Então não é só 7 espíritos, são 7 espíritos e 7 estrelas. Levando-se em conta a etimologia da palavra espírito, no hebraico ruach, no grego nós temos a palavra pneuma. Todas essas duas expressões, tanto no grego como no hebraico, elas dão um sentido de ar, de fôlego, ok? De sopro divino. A Bíblia diz que Deus soprou no homem, lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis, fala-nos da criação do homem, e no capítulo 2 diz que Deus soprou, 2:7, se a memória não falha, no homem o fôlego, ou seja, o ruach, o espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Então, eu creio que esses 7 espíritos de Deus aqui são as 7 revelações que o Espírito Santo, que todas as cartas terminam com a expressão, praticamente dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem observar que isso está presente nas cartas. Então, os 7 Espíritos de Deus são as 7 revelações de Deus às 7 igrejas da Ásia Menor. Eu creio dessa maneira e interpreto dessa maneira. Não vejo uma multiplicidade de espíritos, o que seria incoerente com o restante da revelação bíblica e estaria incorrendo aqui num gravíssimo erro hermenêutico e exegético, consequentemente. Ok? Queridos, então, espero que você tenha gostado do vídeo. Vivamos o hoje na presença de Deus. Procuremos ser pessoas melhores na presença de Deus. Procuremos andar de uma forma melhor na presença de Deus. E que Deus possa olhar para nós e falar como falou de Jó. Vê lá o meu servo Jó, quando o opositor, o Hassatã, chegou lá para acusá-lo, dizendo que ele tinha tudo, e ele tinha saúde, tinha família, tinha riqueza, e por isso que ele amava a Deus. E Deus chamou ele de homem íntegro, reto e que se abstinha do mal. Então que sejamos, na visão de Deus, pessoas desse naipe. Que Deus abençoe você. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de dar o like, por favor. Não esqueça de fazer um comentário construtivo, porque, como eu falei no início do vídeo, de destrutividade nós já estamos cheios. E não esqueça de compartilhar o vídeo com irmãos da igreja, com pessoas que estão presas, com pessoas que estão acamadas, com pessoas que estão hospitalizadas, com pessoas que têm dificuldade de mobilização. Faça isso. Deus vai abençoar você e você vai estar abençoando o nosso canal. Até a próxima. Que Deus abençoe. Shalom.